Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV. Nós estamos na primeira lição do primeiro trimestre de 2025. Nós vamos estudar durante esse trimestre sobre Em Defesa da Fé Cristã. É o tema da nossa lição desse trimestre que está começando agora com essas lições maravilhosas. Queremos te desejar um ano de muita paz, de muita luz, de bênçãos do Senhor. Vamos lá na nossa lição. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, é a lição de número 1. O textual está na Epístola de Judas e o verso 3 está escrito assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos à batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 28 a 31, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, e segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Comigo aqui está o professor Joás e também o Lucas, que está com a gente aqui há alguns dias, superintendente da nossa ADEC Limoeiro, da nossa EBD. Professor Joás é professor aqui no Tempo Central da classe de escola dominical, e nós queremos dar boas-vindas a todos vocês. Professor Joás, começando aí mais um ano, mais um trimestre, encerramos aí o 2024 com a bênção de Deus e começando aí mais um ano e com a lição muito boa para a gente começar aí o primeiro trimestre de 2025. Começar falando de heresia, né? Mas vamos lá, tem um trimestre pela frente para a gente rever, né, antigos conceitos aí, filosofias, né, hereges que estão presentes, né, no meio cristão já desde o começo do cristianismo, né? E com certeza vai ser um trimestre muito enriquecedor, né, muito produtivo. Muito bom, Lucas. Nós estamos aí diante dessa lição e o professor Joás já falou aqui, nós falando aí de heresia. Tem gente que pensa assim, são coisas novas, está surgindo coisa nova? Não. Eu vi no nosso livro de apoio, até falar disso aqui, o livro de apoio é do pastor Ezequias Soares, é um livro muito bom em defesa da fé cristã, da CPAD, e ele falou um negócio muito importante nesse livro, o seguinte: as principais heresias da atualidade são as antigas. Só remodelaram, só veio com a nova roupagem e negam a Cristo, negam a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo e a sua palavra. Então não há nada novo debaixo do sol. Sim, as principais heresias, né, elas têm justamente isso como base: negar a Cristo, a palavra, negar a divindade de Jesus, né? São várias vertentes, mas que a base é a mesma, né? Negar o sacrifício de Cristo, a pessoa de Cristo. A ação do Espírito, né? Exatamente, e interessante que na grande maioria dos textos que os apóstolos vão alertar sobre as heresias, eles falam, né, naquele tempo, quando surgir, né? E a gente lê esses textos e que tempos são esses? Os de hoje, né, os atuais. A gente vê surgindo, né, cada vez mais heresias, né, e elas tomando força, né, elas ganhando força, ganhando seguidores. Porque se são coisas infundadas, né, que alguém fala e ninguém segue, tranquilo. O grande perigo é quando essas heresias começam a ganhar seguidores, né, começam a se expandir. E é por isso que a gente tem que estudar lições como essa para se precaver, né? A palavra de Deus, ela nos alerta a isso e também nos ensina a nos precaver dessas heresias. Algo notório, professor Joás, é que, na verdade, essas heresias, muitas vezes elas não explodem, elas implodem. Começa de dentro para fora. Ou seja, sai do meio cristão. Exatamente por não crer na palavra, por não crer em Deus, por contestar a obra de Cristo, por negar a ação do Espírito Santo, por não acreditar e não prezar pelas Sagradas Escrituras. E a gente vê isso acontecendo no meio. Isso é para alertar a igreja, né, professor?
Com certeza. Na Escritura, né, nos textos bíblicos, a palavra heresia e a palavra seita, né, aparece do mesmo jeito, né, no texto original. E era algo comum no judaísmo, né? A gente sabe que os primeiros cristãos eram judeus convertidos, né, ao Evangelho. Então, quando a gente olha para os judeus primitivos, né, os judeus que formaram a igreja primitiva, né, a gente vê que isso era algo comum na cultura deles naquela época, né, seitas, né, e assim, as seitas conviviam dentro do judaísmo, né, pregando suas filosofias, suas doutrinas, né? Não eram assim hostilizados, né? por serem seitas, ensinarem doutrinas, ensinos, filosofias diferentes da ortodoxa, né? Vamos dizer assim. E quando o cristianismo começou, né, quando a igreja cristã começou a crescer assim exponencialmente, logo lá no começo da história da igreja, as recomendações de Cristo e dos apóstolos quanto a esse tipo de filosofia contrária à ortodoxia, né, ao Evangelho de Jesus, né, à doutrina dos apóstolos, a recomendação é sempre de ter cuidado, se acautelar, né, de não dar ouvido, de expulsar do meio, né? Então a igreja não, aquilo que a religião judaica tolerava, né, dentro dentro dos seus moldes, né, era tolerado. Tinha a seita dos saduceus, tinha a seita dos fariseus, tinha várias seitas dentro do judaísmo, né, e a igreja cristã não deveria tolerar isso, né, então já era para cortar na raiz, né. Sempre que surgisse alguma heresia, algum ensinamento falso, algo contrário ao Evangelho, era para ser anátema, era para ser tratado como anátema, cortado, lançado fora, né, porque o Evangelho mesmo é puro e deve se manter assim até a volta de Cristo. Bom, dentro dessa fala sua, professor, eu preciso falar isso, que nós estamos falando aqui na lição de número 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. E aí você trouxe a semântica, vamos falar assim, a origem da palavra, né? Seita, que tem o mesmo sentido aí de heresia. E o autor fala dessa unidade. Exatamente esse é o problema, porque essas heresias, essas seitas, elas causam facções no meio da igreja. Isso divide a igreja. E a gente está vendo hoje no Brasil, e aí nós estamos falando num contexto hoje de nação, nós estamos vendo aí o tanto de facções, o tanto de divisões, vamos falar assim, parece que é algo pesado falar, mas é a verdade. Uma questão de divisão doutrinária, teológica, muita argumentação sobre a fé, muita coisa que vem surgindo aí que foge do princípio da palavra de Deus. Isso precisa assustar a igreja, tem que assustar, né? Hoje a gente vê tantas pessoas já não acreditando mais na ação do Espírito Santo, como está descrito na palavra de Deus. E de onde surgiu isso? Vai surgindo desses estudos infundados, desses estudos pertinente à adequação humana, né? Na verdade, não é a Bíblia que tem que se ajustar ao ser humano, é o ser humano que precisa se enquadrar aos princípios da Bíblia. Então, quando isso é invertido, começam essas facções, essas seitas, heresias, e traz um prejuízo imenso para a igreja. E nós estamos vendo isso espalhado em todo o Brasil. Hoje nós estamos discutindo com questões teológicas, vamos falar assim, questões secundárias, onde as questões primárias estão sendo deixadas de lado. Isso é perigoso para a igreja no Brasil. Essas são vendo uma hora muito boa. Existe essas doutrinas, arianismo, marcionismo, essas heresias antigas, aí, muito antigas, já foram superadas, né, há muito tempo. Isso está presente no meio das nossas igrejas e a gente está discutindo bobagem, besteira, se vai ter tristeza no céu, coisas desse tipo, né? Se tem que ser calvinista ou arminiano. As discussões que não levam essas grandes heresias, né? Esses grandes ataques à palavra de Deus, eles sempre vêm de forma sutil, né?
nunca é algo muito exposto, é de forma sutil. Não, mas no texto tal diz isso, aí pega um texto isolado e aí começa a ligar com outro texto isolado também e vira heresia. Né? E por não estudar a palavra de Deus, muitas pessoas se tornam presa fácil, né, na mão desses hereges. Quando tira o texto do contexto, o problema está formado, tá? Tá formado. Vamos lá. Capítulo 1, as ameaças dos lobos vorazes. Cuidados pastorais é o ponto 1, depois da minha partida, e o ponto 3, origem dos falsos mestres. Bom, deixa eu ler aqui 3 parágrafos aqui e a gente fecha esse primeiro bloco falando dessas ameaças aí. Atos capítulo 20, a partir do versículo 28 que nós temos na nossa leitura bíblica em classe, traz uma meditação. Os anciãos mencionados no versículo 17 são chamados de bispos nessa passagem e, ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentardes a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. Depois da minha partida, o verso 29 de Atos 20, essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis, lobos vorazes. E ainda a origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos e de tantos textos bíblicos como a obra do Espírito Santo e coisas semelhantes. Professor Joás e Lucas, cuidados pastorais. A gente precisa rever isso aí, tá? E aí eu falo como pastor, como alguém que está preocupado com o rebanho. A função do pastor é alimentar, guiar, proteger o rebanho. Essa metáfora usada aí em todo o Novo Testamento, o próprio Jesus falou isso, né, que ele é o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Jesus falando de si próprio. Agora, quando o Espírito Santo constitui a liderança da igreja, essa função é muito clara: alimentar, guiar, proteger o rebanho. Isso dá um trabalhão, né, professor? E tem que estar atento a tudo, né? As ovelhas têm um dono, né? E ele é Cristo, mas ele é pastor de pastores também, né? Ele tem auxiliares nesse trabalho de guiar, de suprir, de nutrir, né? E aí é muito penoso, né, esse trabalho. Apacentar não é fácil. E não faz sentido ovelhas que têm bom pasto, que têm boa comida, né, grama verdinha, né, que tem água fresca, e hoje assim, a porta é muito larga, né, para o conhecimento, né, e conhecimento de todo sentido, né, o bom e o ruim. E aí as pessoas têm no seu fone de ouvido, né, esses lobos aí, velhos e novos, né, falando heresias e desfazendo a obra de Cristo, né, expondo Cristo ao vitupério novamente, né, e essa ovelha, né, que é um animal dócil, indefeso, sem o pastor, né? O pastor não tem como estar lá no sofá da casa da pessoa, né, monitorando o que ela está ouvindo, o que ela está assistindo. E aí é preciso todo esse cuidado, né? Eu acho que falta um pouco de senso, né, dos próprios cristãos, né? Tem pessoas que estão na fé e não sabem porquê, nunca pensaram sobre isso, né? E por isso estão sempre abertas a tudo que vem. Aí acaba sendo levado por vento de doutrina, acaba sendo levado por esses lobos devoradores, né?
E isso é perigoso, né, Lucas? E quando a gente fala desses cuidados aí, nós estamos vendo a inversão de valores hoje no mundo cristão. Dá uma tristeza quando se abre a internet, a gente vê assuntos tão, desculpa a expressão rude, mas coisas idiotas, perdendo tempo com coisa fútil, ao invés de cuidar daquilo que foi chamado para cuidar. Sim, e por isso que o próprio Paulo diz que admoestou com lágrimas, né? Está na nossa leitura bíblica em classe. Então, você cuidar das ovelhas, né? É uma função, é um dever, muitas das vezes penoso, muito por conta disso. Porque muitas das vezes as pessoas conhecendo a verdade, tendo um estudo bíblico toda semana, uma escola dominical todas as semanas, e mesmo assim se deixam levar, né, por esses lobos, como o texto bíblico diz, né, por esses hereges com falsos ensinamentos, com evangelho falso, né, e eles vêm de forma sutil, de forma aparentemente, né, seduzente, seduz as ovelhas, né, elas são engodadas, né, por esses falsos ensinamentos, e aí depois para reverter ao verdadeiro ensinamento é uma missão muito mais difícil, né? Então, já era uma preocupação de Pedro e de Paulo, né? A igreja era nova quando eles escreveram, porque não deve ser uma preocupação nossa também, né? Nós somos seres humanos, somos falhos. Se a gente não fazer igual o salmista, né, guardar a palavra em nosso coração, a gente pode acabar sendo levado também. Por isso que a gente tem que estar sempre atento à palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, firmado na palavra do Senhor, porque o cristão que faz esse exercício, né, que é um bom aluno de escola dominical, que está sempre atualizado, que é um bom leitor da Bíblia Sagrada, dificilmente ele vai ser levado por alguma heresia. Conhecer a Escritura, né, é o antídoto, né? Porque na maioria das vezes, né, esses lobos são muito bons no que fazem, né? Eles são bons em se disfarçar de ovelha, eles são bons em levar a ovelha sorrateiramente, né, sem que ninguém perceba, e a gente está falando em metáforas, mas é gente que tem uma oratória impecável, que tem uma apresentação envolvente, sedutora, igreja, né? Que tem um conhecimento, né? Tem mestrado, doutorado, tem um conhecimento encantador, né? Porque o conhecimento encanta, né? A gente está falando, esses lobos têm os seus mecanismos, né? Tem um texto aqui na leitura, né? Nesse ponto, 2 Pedro, capítulo 2, o primeiro verso, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Pois são doutores, né? É gente que sabe falar, é gente que tem conhecimento, né? É gente que tem retórica, oratória, né? Sabe se comunicar com precisão, né? Então é natural que as pessoas sejam seduzidas, né? Um bom discurso seduz mesmo, né? Então a gente precisa ter se munido do conhecimento que a Escritura nos traz, para a gente não ser levado por essas doutrinas desses falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores, né? Nós vamos encerrar esse bloco, professor. Quero trazer que depois a gente volta a falar nisso no bloco seguinte aí, mas eu lembro de uma vez que eu li um artigo que no Canadá estava entrando muito dinheiro falso. E o governo teve a iniciativa de preparar a Polícia Federal para conter esse avanço de dinheiro falso no país. E ele reuniu a polícia, reuniu a inteligência da polícia e começou a aplicar estudos sobre as notas verdadeiras. E um dos policiais falou assim, peraí, nós estamos recebendo muito dinheiro falso, está entrando muito dinheiro falso no país e agora só está ensinando para nós, está incentivando a gente a estudar o dinheiro verdadeiro, mas não estão lidando com o dinheiro falso. E aí o governo, muito inteligente, falou assim, olha, se vocês estudarem o que é verdadeiro e conhecer o que é verdadeiro, quando vocês pegar o falso, vocês vão identificar na hora. Assim somos nós com a palavra de Deus. Se o cristão estuda a palavra de Deus, se ele tem a palavra de Deus, se ele vive a palavra de Deus, e se ele sente a palavra de Deus,
Quando vier um ensino desse aí, vai identificar na hora. O Espírito vai testificar no coração dele. Sai fora que isso aí é fria, isso aí é heresia. E assim deve ser a atitude do cristão. Né? Bom, a origem desse falso mestre, professor, nós já falamos aí, Lucas, muitas das vezes sai do nosso meio, né? E se colocam acima das escrituras, que é um perigo, né, professor? Se coloca acima de tudo, né? Apontam para o sistema como se só eles tivessem certo, só eles tivessem razão. São os revolucionários, né? Chama todo mundo de religioso. Os religiosos não tem nada de bom para você, né? Eu tenho o discurso correto, né? E quando você vai ver, né, tudo parte de um esquema, né, para ter mais poder, para ter mais dinheiro, para ter mais influência, né? Verdade. É isso. Que é perigoso, né? Todos iguais, né? E surgem dentro da... São fermentados no nosso meio, crescem no nosso meio, aprendem com a gente e depois, né, atacam a própria igreja. No próximo bloco nós vamos falar aí sobre a apologética, que é a defesa, realmente a defesa da fé, professor. Prepara aí, Lucas, professor, nós vamos falar muita coisa sobre isso. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já com a segunda parte, segundo bloco dessa lição maravilhosa, que é a primeira lição das 13 desse trimestre, do primeiro trimestre de 2025. Voltamos já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Olá, estamos de volta com o seu ADEC TV. Nós estamos na primeira lição do primeiro trimestre de 2025. Só para a gente situar aí, nós estamos falando em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Vamos dar só uma introdução aqui, professor. Nós começamos e não falamos sobre isso. A lição de hoje, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. A lição de número 2, somos cristãos. A encarnação do verbo é a 3, Deus é triuno, a lição 4, Jesus é Deus, a lição 5, lição 6, o Filho é igual com o Pai, lição 7, as naturezas humana e divina de Jesus, lição 8, Jesus viveu a experiência humana, quem é o Espírito Santo é a lição 9, o pecado corrompeu a natureza humana é a lição de número 10, a salvação não é obra humana, a 11, a 12, a igreja tem uma natureza organizacional e perseverando na fé em Cristo, é a lição de número 13. Professor e Lucas, nós vamos falar agora sobre o que é apologética, e nós temos aqui 3 subtópicos: a definição, em defesa, a que defesa Pedro se refere e por que devemos combater as heresias. Antes de ler aqui alguns parágrafos aqui, talvez a gente não precisa nem ler pelo fato de já estar discussando sobre isso aqui.
eu fiz uma anotação pequenininha aqui e sobre, o professor Joás até falou nisso no primeiro bloco, você usou pelo menos umas 2 ou 3 vezes aí a palavra ortodoxia. E eu, estudando sobre essa lição, lembrei de 3 palavrinhas num estudo muito antigo, que é a ortodoxia, ortopraxia e a ortopatia. São 3 palavras que todo cristão deveria conhecer. A palavra ortos vem do grego, né, que significa correto ou reto, ou seja, a doutrina correta é a ortodoxia. Isso eu estou falando a grosso modo, tá? De uma forma bem simplificada. A ortopraxia é a vida prática correta, é ter uma vida correta de acordo com a palavra de Deus, e a ortopatia é ter o sentimento correto. E nós temos algumas citações, João 17:17, Tiago 1:22, Filipenses 2:5. Então, ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Essas 3 palavrinhas aí têm tudo a ver com o tema que nós vamos tratar agora, o que é apologética, a defesa da fé. E a gente precisa estar atento a isso, professor. Nós estamos defendendo o quê? Se alguém perguntar sobre a nossa fé, o que responderemos? A apologética, a defesa da fé envolve esses 3 aspectos aí, né? Eu defendo a fé defendendo a doutrina correta, o ensino correto da Escritura. Eu defendo a fé quando eu pratico esse ensino, né? Quando eu demonstro ele de forma prática. Que isso é o mesmo que dizer que a Bíblia não é uma falácia, que a Bíblia não é um livro de historinha, né? A Bíblia é aplicável. Todos os conceitos, as verdades que estão ali são aplicáveis. E também é quando eu tenho o coração, né, nessas coisas, né, quando o meu sentimento, né, reflete isso também. O cristão deve ser um remédio, né? Deve ser um alívio, uma luz, né? Um sal que contenha, contenha, né? De forma a conter, né? De forma a não deixar avançar, né? Porque pode parecer outra coisa, né? Um sal que impede a deterioração das coisas, né? A igreja tem esse papel no mundo. E assim, defender a fé, essa apologética diz respeito a isso, defender a fé em todos esses níveis aí, né? E às vezes a gente pensa que é só falar, né? Só falar, e é muito mais do que isso, é muito mais do que falar sobre a verdade, né? É falar a verdade em amor, praticar a verdade, né? E viver a verdade na prática, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, aquilo que eu sinto, tudo isso reflete a verdade da Escritura, né? Então, um cristão que não tem nem essa prática, nem esse sentimento, né, e nem essa doutrina, o conhecimento desse ensino, né, não é um cristão completo, né, não é um cristão integral, na íntegra, né, é um cristão que está ainda na fase de bebê, né, porque Paulo fala disso aos Efésios, né, das fases, né, tem cristãos que são crianças, né, bebezinhos, crianças, tem cristãos que são jovens, né, na espiritualidade, na fé, tem cristãos que são maduros na fé, né? A gente está caminhando para evoluir, para crescer, para chegar à estatura de maturidade, né, de varão perfeito, né? Então a apologética envolve isso tudo. E hoje, mais do que nunca, respondendo aí, né, a que defesa Pedro se refere no verso 16 de Atos 20, aliás, no verso 16 da segunda carta de Pedro, 3,16, é exatamente a que defesa ele está falando. Exatamente se alguém, e ele fala isso, né, se alguém questionar, se alguém perguntar a respeito da nossa fé, nós devemos ter uma resposta branda, mas muito enraizada na palavra de Deus. É sobre essa defesa. E tudo isso se refere aí à apologética, né? Só para a gente ter uma noção aqui, a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, e que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido para responder em preparados para responder com mansidão, em 1 Pedro 3,15, é apologia, numa tradução literal. É sempre preparados para uma defesa. Então o cristão deve estar preparado. E como se preparar, Lucas? Que ferramenta usar? Onde buscamos o conhecimento? Quem nos inspira? Tudo isso são perguntas que envolvem a apologética e
E nós estamos aí gritando, né, professor Joás e Lucas, por pessoas que defendem a fé nesses dias atuais, que cada dia que passa o troço está funilando, tá? Exatamente. E a principal ferramenta ela é bem simples, né? O exercício ele é bem simples. Meditar e viver a palavra de Deus. É nossa regra de fé e prática. É claro que tem bons livros, bons comentários, né? E se a pessoa tomar posse disso é muito interessante, ajuda também. Porém, principalmente a Bíblia Sagrada. Nela não contém erros. Então, a pessoa se torna um apologeta, ela se torna um bom defensor da fé cristã quando ela está fundamentada na palavra de Deus, né? Jesus, quando foi tentado no deserto, Satanás atacou ele tirando textos do contexto e Jesus se defendeu, né? Vamos colocar assim, contra-atacou usando a própria palavra de Deus. Trazendo o sentido real daquilo que estava escrito, né? Sim, exatamente. Então, é isso que o herege faz, né? Ele deturpa as escrituras, né? Exato, e a principal maneira, ela é simples. A gente estudando a palavra de Deus, meditando, vivendo a palavra de Deus, né? Não há heresia que possa nos abalar se a gente estiver fundamentado na palavra do Senhor. Agora, professor, por que combater? Por que nós devemos combater as heresias? Quem olha assim, fala, não, a igreja está numa guerra, está numa luta com isso aí, mas dá trabalho. E eu sempre falo isso, a gente compartilha da mesma ideia, do mesmo sentimento. Irineu de Leão e Tertuliano, que foram um dos primeiros pais da igreja, eles foram os primeiros que chamaram, né, essas seitas de grupos religiosos isolados. Eles se isolam e aí começa a deturpar a palavra de Deus, começa a trazer um outro sentido para a palavra de Deus. Então toda seita, todo grupo começa assim, primeiro eles estão dentro da organização, eles se isolam, né, formam um grupo fechado, formam uma panelinha, vamos falar assim, no sentido da palavra, né? Forma ali um grupo isolado, se fecha e aí começa a vir as heresias, começa a contra-atacar, começa a bombardear a própria igreja, e aí que cria essa facção. Esse grupo isolado aqui, Irineu de Leão e Tertuliano chamou ele de grupo religioso, ou seja, de seita, grupo religioso isolado. Agora, a igreja deve combater isso, tem que combater. Dá trabalho? Dá. O pastor pode tomar nome de chato, enjoado, os ensinadores, os professores, os cristãos aí maduros, vai tomar nome de chato, de resistente, de enjoado, mas tem que fazer, ué. A verdade precisa ser dita, né, a quem quer que seja, né? A verdade sempre vai ser a verdade, né? E assim, a gente tem tolerado muitas coisas, né, em nosso meio que estão colocando a igreja, né, numa posição até de vergonha, de chacota entre os homens naturais, né? O homem natural ele já não tem esperança, ele é sem Deus no mundo, vendido ao pecado, né? Não tem alegria, ele tem momentos felizes, mas a alegria que o homem regenerado tem, o homem natural não tem. E aí ele olha para a igreja que deveria ser uma luz, né, um farol de esperança, né, de alegria, né, uma referência de alegria, de retidão, de paz, né? Ele olha e vê as mesmas coisas que ele vê em volta, né? E talvez seja por isso, né, a referência aí de 1 Pedro 3, 15, 16, né, pessoas pedindo a razão da nossa esperança, né? Vocês devem responder, devem fazer uma apologética a qualquer um que pedir a razão da sua esperança, porque o homem natural, nessas condições que ele está, ele vai fazer isso, ele vai olhar, mas ele vai olhar para a igreja, né, para os regenerados, e vai falar, mas por que você não vive a mesma vida dos seus vizinhos e de todos em volta, de todos no mundo? Por que sua vida é diferente? Né? O que ele está fazendo? Pedindo a razão da nossa esperança. Não está pedindo explicações sobre a nossa fé, não, ele está pedindo por que a gente tem o que ele não tem, esperança, né? A coisa aí é sobre esperança, né? Aí a gente fala, não, é porque eu não vivo igual aos meus vizinhos, né? Eu não me comporto igual ao resto do mundo, porque eu tenho coisas além disso que está à nossa volta para olhar, para observar. A minha mente está em coisas que estão até além do tempo, estão lá na eternidade, né? Então, aí
Isso é uma boa explicação, né, do porquê da nossa esperança, né? A gente viu isso no trimestre passado, ano passado, né? A gente tem promessas tão preciosas empenhadas por alguém que não mente, né, a nosso respeito, que a gente tem uma esperança que o homem natural não tem. Verdade. Por isso a gente tem uma alegria que o homem natural não tem, a gente tem uma paz que o homem natural não tem. A gente espera aquele dia em que a trombeta vai soar e nós estaremos para sempre com Ele, o nosso Criador, né? O nosso resgatador, o nosso Redentor, né? Para sempre, né? Na eternidade, junto com Ele. Pensa bem, né? Se isso não é uma esperança e tanto. O grande problema, Lucas, que muita gente não defende porque não vive, né? Exatamente. Aí faz uma diferença absurda, né? E o inimigo, ele sabe muito bem que o início da apostasia é o distanciar da palavra de Deus. Então, uma pessoa abandona a fé, apostata da fé, quando ela começa a abandonar os princípios bíblicos, né? Então, por isso que a gente deve combater todas essas heresias, né? E combater é lutar contra, não é talvez soltar uma nota, ser brando, é combater, né? A Bíblia nos alerta do perigo dessas heresias, então nós precisamos lutar contra elas, né? Porque a partir do momento que se deixa criar uma heresia, né, dentro da igreja, é como se fosse uma erva daninha, né? É algo que começa pequeno, que vai crescendo e tomando uma proporção que depois se torna desastrosa. Então nós devemos lutar contra esses falsos ensinamentos porque eles são danosos à igreja, à comunidade, mas também, né, ao crente de forma individual. Começa por aí, né? O conhecimento da Escritura, né? Eu tenho certeza que se Adão, né, quando ouviu a serpente falando com Eva, não foi assim que Deus disse, e começou a citar a palavra de Deus. Deus não falou: comerás de toda a árvore que está no jardim, né? Ele está deturpando. Deus falou mesmo, né, que era para comer de toda a árvore no jardim, né? Mas Deus não falou só isso, né? Então a estratégia de Satanás é sempre a mesma. Ele sempre vai pegar e pensar coisas aqui e ali do que Deus falou, né? E aquilo dá uma autoridade para o restante das coisas que ele vai dizer, né? O restante é mentira, né? Mas aquela palavra ali parece verdadeira porque Deus falou aquilo mesmo, né? Então, se Adão tivesse se posicionado, né, e desmentido a serpente na hora, não, Deus disse isso, mas a gente não deve comer desse fruto aí, não. Adão ficou em silêncio, né? Eva teve que falar do que ela não estava certa. Ela não tinha certeza, convicção da palavra de Deus, que ela adicionou a palavra de Deus também. Ela fez a mesma coisa que a serpente fez, né? Ironicamente, né? Deus falou para não tocar e nem comer dessa árvore aí. Deus não tinha falado nada de tocar, né? Verdade. Então, não conhecer a Escritura é que nos traz problema, né? Que nos coloca em dificuldades. Então, um cristão sem Bíblia é muito vulnerável aos ataques dos hereges, né? Das heresias. Bom, não é à toa que a palavra de Deus tem uma recomendação que haverá punições para aquele que acrescentar ou subtrair da palavra. E o diabo sempre faz isso, né? Ele ou acrescenta ou subtrai. Isso é muito perigoso. Professor Lucas, nosso tempo está quase mandando a gente parar aqui, mas vamos falar um pouquinho aqui o que são heresias. Observe que nós estamos falando o seguinte: a ameaça dos lobos vorazes foi o ponto 1. O que é apologética? Então, primeiro nós falamos da ameaça, explicamos o que é a defesa e agora nós vamos concluir falando o que são essas heresias. Seitas e heresias, nós já falamos muito sobre isso aí. Heresias no Novo Testamento e heresias de perdição. É o que contextualiza tudo isso aqui. Deixa eu ler só um parágrafo aqui e a gente fecha aqui a nossa lição. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus. Aí ele fala da Trindade e detona isso aí. O Senhor Jesus Cristo, eles também distorcem sobre o Senhor Jesus, distorcem sobre o Espírito Santo, né? Sobre o ser humano, eles questionam sobre a natureza, o pecado, salvação, origem e destino, sobre os anjos, sobre a igreja e até mesmo sobre as escrituras sagradas.
O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Então, o principal fator, ou fator de bombástico das heresias é detonar, principalmente, isso é desde a época de João, né? João lutou muito contra o gnosticismo, que não acreditava na deidade de Jesus. E isso está até hoje, né, professor e Lucas? Tem coisa muito absurda, né, sendo dita por aí, né? E é aquela coisa, né? O pastor bem falou aí, desde João já combatia isso, né? A base de todas as heresias é justamente essa: atacar a Trindade, atacar a pessoa de Jesus Cristo. E aí a gente tem que tomar cuidado para não ser extremista, né? Tem pessoas que qualquer discordância, não, mas o fulano ele participa de uma seita, né? A gente tem que saber discernir aquilo que realmente é uma seita e aquilo que não é, né? E uma das principais características da seita é limitar a salvação, né? Se você não está aqui, então você não é salvo, não. Os únicos que são certos somos nós. A gente não abre brecha para qualquer pessoa que pense diferente esteja certa. Escraviza, né? Toda seita escraviza. Sim, é uma das principais características. E as heresias, né, têm como características principais atacar a base da fé cristã, né? Que a partir do momento que a pessoa deixa de crer na Trindade, que a pessoa coloca uma interrogação no sacrifício de Cristo, na deidade de Cristo, né? Aí ela se torna, o coração dela se abre a outros ensinamentos, né? Eles são bonitos, né? São lindos, né? Uma roupagem muito bonita, né? Uma roupagem revolucionária, que às vezes a pessoa deixa de acreditar no pastor dela, que ela conhece, que está praticamente todos os dias com ela, para crer, né, nessas pessoas que a gente não conhece de fato, né? E que vêm com ensinamentos que parecem novos, porém são ensinamentos velhos, né? Com a roupagem nova. A gente dá muita voz para pessoas que a gente não conhece, né? É impressionante como o meio cristão tem facilidade de fazer isso, né? Qualquer um chega e tem voz, né? Pode discursar, pode trazer exortação, né? E até exortação, né? Coisa é muito estranho isso, né? Você não sabe se a pessoa paga o que deve, você não sabe como a pessoa trata a esposa, os filhos, como que ela trata o garçom, né? Como que ela trata os vizinhos, você não sabe. O seu pastor aqui, o seu irmão aqui, você sabe. Então, qual palavra que tem mais autoridade? Né? Não é desse que você conhece ou aquele que vem de longe, você não faz ideia de como seja. Bom, nosso trimestre está só começando, professor. Nós estamos falando em defesa da fé cristã. A próxima lição, a lição de número 2, nós vamos tratar Somos Cristãos. E nós vamos abranger muita coisa que nós falamos aqui, tá? Então nós queremos te convidar para o próximo estudo. Obrigado, professor Joás. Obrigado, Lucas, mais uma vez. Nos despedimos aqui e te convidamos a ficar com a gente aí durante todo esse trimestre. Participe também das nossas lições, dos nossos estudos, todos os domingos de 8 às 10 da manhã, em qualquer igreja Assembleia de Deus, Campo de Caratinga. Muito obrigado pela companhia, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro com a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Um abraço e até lá.